Ela caminhava sozinha por uma estrada de terra no interior do Brasil, carregando apenas uma pequena mala e o peso de uma dívida que não era sua. Havia perdido a casa, o rumo e quase toda a esperança. O sol se punha dourado sobre o pasto quando um fazendeiro de chapéu de palha a viu passar diante do portão da fazenda. Ele não sabia quem ela era. Ela não sabia que aquele encontro mudaria tudo. Às vezes, o destino começa exatamente onde a gente pensa que acabou. Mariana nunca imaginou que a vida pudesse desmoronar tão rápido. Um ano antes, ela ainda acordava cedo na pequena casa alugada no bairro São Benedito, preparava café coado no filtro de pano herdado da avó, arrumava a marmita do marido e saía para o trabalho na loja de tecidos onde era vendedora havia quase 6 anos. Não tinham luxo, não tinham sobras, mas tinham uma rotina. E para Mariana, rotina sempre havia sido sinônimo de segurança. Ela era uma mulher simples de 32 anos, cabelos escuros e ondulados que teimavam em escapar do coque, olhos castanhos atentos e mãos acostumadas ao trabalho. Filha de professora aposentada e de um pedreiro que morreu cedo, aprendeu desde nova que a vida no interior de Minas Gerais não perdoava quem parava de lutar. Foi assim que cresceu, foi assim que se casou e foi assim que continuou, mesmo depois que tudo começou a ruir. O marido, Rafael, era um homem de sorriso fácil e conversa animada. Todo mundo gostava dele. Era daqueles que entravam num bar e saíam com 10 amigos novos que sabiam o nome do dono da padaria, do borracheiro e do motoboy da farmácia. Mariana havia se apaixonado justamente por isso, pela leveza que Rafael parecia carregar, tão diferente do peso silencioso que ela sempre sentira dentro de si. Casaram-se cedo, quando ela tinha 24 anos, e viveram alguns anos tranquilos, sem grandes conquistas, mas também sem grandes tormentos. O problema começou de forma silenciosa, quase invisível, como quase tudo o que destrói uma vida. Rafael havia começado a jogar. No início era apenas um bilhete de aposta esportiva no fim de semana, uma raspadinha na lotérica, uma partida rápida no celular. Mariana achava até engraçado quando ele contava, animado, que quase havia acertado o placar de um jogo. Mas o quase, com o tempo, virou obsessão. Ele passou a apostar em campeonatos que nem conhecia, em times de países que nunca havia ouvido falar, em jogos online que rodavam a madrugada inteira. Escondia dela. Dizia que estava trabalhando até tarde, que precisava resolver umas coisas com um amigo, que tinha combinado de ajudar o cunhado numa reforma. Mariana, ingênua no amor, acreditava. Sempre acreditou. Quando a primeira conta começou a atrasar, ela estranhou. Rafael sempre havia sido responsável com o aluguel, com a luz, com o mercado. De repente, começaram a chegar cobranças de cartões que ela nem sabia que existiam. Ligações de números desconhecidos no meio da tarde. Cartas do banco. Rafael dizia que era engano, que era coisa de golpista, que ia resolver. Mariana queria acreditar. Precisava acreditar. Porque acreditar era mais fácil do que enfrentar o que estava começando a se desenhar diante dos olhos dela. A verdade, porém, tem um jeito teimoso de aparecer. Numa tarde de outubro, Mariana chegou em casa mais cedo do trabalho por conta de uma dor de cabeça e encontrou Rafael sentado no sofá, o rosto entre as mãos, um monte de papéis espalhados na mesinha da sala. Ele chorava. Mariana nunca havia visto Rafael chorar daquele jeito, com o corpo todo tremendo, os ombros sacudindo. Ela largou a bolsa no chão e ajoelhou diante dele, segurando as mãos gastas do marido. Foi ali, naquela tarde silenciosa, que ele contou tudo. As apostas, os empréstimos, os cartões estourados, as agiotas, os nomes de gente perigosa que ele havia procurado quando os bancos disseram não. A dívida somava mais de 120 mil reais. Mariana ficou muda, não sentia raiva, não sentia dor, não sentia nada. Era como se, de repente, o chão tivesse deixado de existir e ela estivesse suspensa no vazio, sem saber para onde cair. Rafael prometeu que ia mudar. Prometeu que ia trabalhar dobrado. Prometeu que ia procurar tratamento, grupo de apoio, qualquer coisa. E por um tempo Mariana quis acreditar de novo, talvez porque não tivesse escolha,
talvez porque amar para ela sempre tinha sido também esperar. Só que a vida não deu tempo. 3 meses depois daquela conversa, Rafael saiu de casa numa manhã de terça-feira, dizendo que ia resolver umas coisas no centro e nunca mais voltou. À tarde, um policial bateu na porta com o boné na mão e o olhar de quem já havia dado aquela notícia muitas vezes. Rafael havia sofrido um acidente na rodovia, num trecho conhecido pelas curvas fechadas. A moto emprestada, o capacete velho, a chuva fina que caía desde cedo. Mariana ouviu tudo em silêncio. Agradeceu o policial com uma educação automática que ela mesma não reconheceu. Fechou a porta, sentou no chão da sala e ficou ali, encostada na parede, até o dia amanhecer no dia seguinte. Não chorou. Ainda não. O luto veio depois em ondas irregulares, mas junto com o luto veio outra coisa que Mariana não esperava. 2 semanas depois do enterro, começaram a bater na porta. Cobradores, advogados, homens de terno mal cortado com pastas embaixo do braço, mulheres com voz doce ao telefone que, de repente, endureciam quando ela dizia que não tinha como pagar. Descobriu aos poucos o tamanho do buraco que Rafael havia deixado. Descobriu que ele havia usado o nome dela em 2 empréstimos. Descobriu que havia dado a moto que nem era dele como garantia. Descobriu que devia dinheiro para gente que não estava disposta a esperar. Mariana procurou um advogado do Sindicato dos Comerciários, um senhor de óculos grossos chamado Seu Gabriel, que ouviu a história dela com paciência e, no fim, balançou a cabeça devagar. "Minha filha", ele disse, "juridicamente a senhora tem como se defender de uma parte, mas os empréstimos que estão no seu nome, mesmo que ele tenha usado seus documentos sem a senhora saber, vão dar um trabalho danado para provar. E os agiotas, esses não estão nem aí para a lei. Vão continuar cobrando." Mariana saiu do escritório com o peito apertado. Naquela mesma semana, começou a trabalhar em 2 lugares. De manhã, continuava na loja de tecidos. À tarde, passou a fazer faxina em 2 casas do bairro Jardim das Palmeiras. À noite, ainda encontrava forças para costurar uniformes para uma escola particular que a vizinha havia indicado. Dormia 4 horas por noite. Emagreceu. Os olhos ganharam olheiras profundas. As mãos rachavam de tanto contato com produto de limpeza. Mas ela pagava. Pagava um pouco aqui, um pouco ali. Todo mês entregava um envelope na porta de gente que ela preferia nem olhar no rosto. Chegava em casa exausta, tomava um banho rápido, comia qualquer coisa em pé na cozinha e desabava na cama. Fazia isso havia 8 meses. Só que a dívida, quando é grande demais, tem um jeito cruel de crescer mais rápido do que a gente consegue pagar. Os juros comiam tudo. Cada real que ela entregava parecia sumir num poço sem fundo. E então, num sábado de junho, veio o golpe final. O dono da casa que ela alugava, um senhor educado que sempre havia sido paciente, apareceu na porta com o boné na mão e o olhar constrangido. "Dona Mariana, a senhora sabe que eu gosto muito da senhora, mas eu preciso da casa. Meu filho vai casar e não tem onde morar. Eu já segurei o quanto pude. A senhora tem 30 dias. 30 dias. Mariana agradeceu, fechou a porta e, pela primeira vez em muito tempo, sentou no sofá velho da sala e chorou sem parar. Chorou pela casa que não era dela, mas que havia se tornado seu único refúgio. Chorou pelas roseiras do quintal que ela havia plantado com tanto carinho. Chorou pelo café coado das manhãs, pelo cheiro do alecrim, pelo som da chuva no telhado de zinco. Chorou por Rafael, por ela mesma, pela vida que não havia dado tempo de recomeçar. Os 30 dias passaram rápido, como sempre passam os prazos ruins. Mariana vendeu o pouco que tinha. A geladeira, o fogão, o guarda-roupa. Ficou apenas com uma mala pequena de couro marrom, herdada da mãe, onde coube o essencial: 2 mudas de roupa, uma foto do casamento, o filtro de pano da avó, um terço antigo e o pouco dinheiro que sobrou depois de pagar as últimas contas. Um amigo distante do falecido pai havia mencionado um abrigo mantido por uma paróquia numa cidade vizinha, a uns 70 quilômetros dali. Diziam que lá as mulheres podiam ficar por alguns meses, ajudavam a arrumar trabalho, davam comida
e um teto. Não era o sonho de ninguém, mas era um começo. Ou pelo menos era o único caminho que Mariana enxergava. Ela pegou o ônibus intermunicipal numa manhã de terça-feira, com o coração pesado e a mala no colo. O ônibus era velho, cheirava a diesel e balançava nas curvas. Mariana olhava a paisagem passar pela janela sem realmente ver nada. Pastos verdes, cercas de arame, vacas paradas debaixo de árvores, casinhas espalhadas no meio do nada. Tudo lhe parecia estranho, como se ela estivesse vendo o mundo de longe, por trás de um vidro embaçado. Quando o ônibus parou no ponto mais próximo do abrigo, o motorista avisou com voz cansada: "Moça, é aqui. A senhora vai ter que andar uns 3 quilômetros por essa estrada de terra. Não tem outro jeito." Mariana desceu com a mala na mão. O sol já começava a se inclinar no céu, tingindo tudo de um dourado quente. A estrada de terra se estendia à frente dela, ladeada por cercas de madeira, capim alto e árvores retorcidas. Ela começou a caminhar. Devagar. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. Aos poucos, o ônibus foi ficando para trás, e o silêncio do interior tomou conta de tudo. Só se ouvia o vento, o canto de algum pássaro, o barulho distante de um trator. Mariana caminhava com o olhar baixo, os cabelos escapando do coque, a testa suada. Pensava em nada e em tudo ao mesmo tempo. Pensava na mãe, que morava com a irmã mais nova e não tinha condições de recebê-la. Pensava em Rafael, no que ele diria se pudesse vê-la ali, arrastando uma mala por uma estrada de chão. Pensava em Deus e se perguntava, sem raiva, apenas com cansaço, se ele ainda se lembrava dela. Foi então que passou diante do portão. Era um portão de madeira grande de 2 folhas, com o desenho gasto pelo tempo. Ao lado, uma placa de madeira desbotada, escrita à mão: Fazenda Santa Clara. Do outro lado da cerca, uma estradinha de terra subia suavemente entre pastos verdes, até uma casa branca de telhas vermelhas, cercada por árvores. Havia gado ao longe, uma horta bem cuidada, roupas secando num varal comprido. Tudo parecia calmo, tudo parecia vivo. Tudo parecia pertencer a alguém que sabia o que estava fazendo. Mariana parou por um instante, sem saber por quê. Talvez porque a mala pesasse demais. Talvez porque as pernas doíam. Talvez porque, por um segundo, ela quis apenas olhar para algo bonito antes de continuar caminhando para um lugar que não conhecia. Foi nesse momento que ela ouviu a voz: "Boa tarde, moça. Tudo bem?" Mariana levantou o rosto assustada. Junto ao portão do outro lado estava um homem. Devia ter uns 35, talvez 37 anos. Alto, de ombros largos, pele queimada de sol, barba curta bem aparada. Usava chapéu de palha, camisa xadrez de mangas dobradas, calça jeans desbotada e botas empoeiradas. Segurava um alicate na mão como se estivesse consertando alguma coisa na cerca. Tinha o olhar tranquilo, desses que não assustam ninguém. "Boa tarde", Mariana respondeu, num fio de voz. Tentou seguir caminhando, mas as pernas tremeram. O homem franziu a testa de leve. "A senhora está indo para onde, se não for indiscrição? Aqui não tem muita coisa nessa estrada, não. Só mais uns sítios lá adiante e depois uma estrada que sai lá perto do posto." Mariana engoliu em seco. Não queria contar sua vida para um estranho, mas também não tinha forças para inventar uma mentira. "Eu tô indo pro abrigo da paróquia de São Sebastião. Disseram que é depois daquela curva ali." O homem olhou para a estrada, depois para ela, depois para a mala. Não disse nada por um segundo, apenas observou. Não com pena, não com curiosidade indiscreta. Apenas observou, com a calma de quem entendia mais do que dizia. "É bem mais longe do que a senhora está imaginando", ele disse com a voz firme, mas gentil. "Uns 5 quilômetros ainda por essa estrada de terra. E o sol está caindo. Não é bom para uma mulher andar sozinha por aqui a essa hora." Mariana sentiu os olhos arderem, mas segurou. Não ia chorar. Não na frente de um desconhecido. "Eu dou um jeito", ela disse, tentando parecer firme. "Muito obrigada." Ela ajeitou a mala na mão e deu um passo. Só um, porque no passo seguinte, o cabo da mala, velho e gasto, cedeu. A mala caiu no chão de terra, se abriu,
e as poucas coisas que Mariana carregava se espalharam pelo chão. A foto do casamento, o terço, o filtro de pano, uma camisola dobrada, uma sandália. Foi ali, diante daquele portão, no meio de uma estrada de terra do interior, com o sol se pondo dourado sobre o pasto, que Mariana finalmente quebrou. Ajoelhou-se no chão, tentou juntar as coisas com mãos trêmulas, e as lágrimas vieram sem que ela conseguisse controlar. Chorou baixinho, com o corpo curvado sobre a mala, como se estivesse pedindo desculpa a alguém que ela mesma não sabia quem era. O homem não disse nada. Abriu o portão devagar, atravessou a estrada, se abaixou ao lado dela e com cuidado começou a ajudar a juntar as coisas. Pegou a foto do casamento com delicadeza, sacudiu a poeira e devolveu para Mariana sem olhar demais. Pegou o terço, enrolou nos dedos e colocou por cima das roupas. Fechou a mala como pôde, amarrou o cabo quebrado com um pedaço de barbante que tirou do bolso da calça e ficou ali, agachado, esperando ela respirar. "Meu nome é Leonardo", ele disse depois de um tempo sem pressa. "Eu moro nessa fazenda aqui, é minha e do meu pai, mas ele já está idoso, quase não sai de casa. A senhora não precisa me contar nada. Mas eu não vou deixar a senhora seguir esse caminho hoje, não desse jeito." Mariana levantou o rosto com os olhos vermelhos. Queria dizer alguma coisa, queria agradecer, queria recusar, queria explicar. Mas nenhuma palavra saiu. Leonardo continuou, com a mesma voz calma. "Lá em casa tem um quarto de hóspedes que fica sempre vazio. A senhora janta, dorme e descansa. Amanhã de manhã, se a senhora quiser ir para o abrigo, eu mesmo levo a senhora de caminhonete. Mas hoje não. Hoje a senhora precisa parar." Mariana ficou em silêncio. O vento balançou os cabelos escuros dela. Alguns fios grudaram no rosto molhado. Ao longe, uma vaca mugiu. O sol tocava a linha das colinas. Ela olhou para aquele homem de chapéu de palha, para o portão aberto, para a estrada que subia até a Casa Branca. E pela primeira vez em muitos meses, sentiu uma coisa estranha no peito. Não era alívio, não era esperança. Era só, talvez, a possibilidade de que existisse um lugar no mundo onde ela pudesse, ao menos por uma noite, parar de correr. Ela assentiu com a cabeça, devagar. E Leonardo, sem dizer mais nada, pegou a mala do chão, colocou embaixo do braço e estendeu a outra mão para ajudá-la a se levantar. O que Mariana ainda não sabia era que aquele portão aberto por acaso numa tarde de junho seria a porta de entrada para uma história que ela jamais poderia ter imaginado. Uma história que começava exatamente ali, no momento em que ela achava que sua vida havia acabado. Mariana dormiu naquela primeira noite como não dormia havia meses. O quarto de hóspedes era simples, mas acolhedor. Paredes brancas, uma cama de madeira antiga com colcha de retalhos, uma janela que deixava entrar o cheiro do capim molhado pelo sereno. Ela achou que não ia conseguir fechar os olhos, mas o corpo, exausto de anos de preocupação, simplesmente cedeu. Acordou com o canto dos galos e um raio de sol atravessando a fresta da cortina. Por um instante, esqueceu onde estava. Depois, aos poucos, a realidade voltou. A estrada, a mala quebrada, o homem de chapéu de palha, o portão. Levantou-se, desceu a escadinha de madeira e encontrou na cozinha um senhor magro, de cabelos brancos e óculos de armação grossa, sentado à mesa. Ele sorriu com uma delicadeza que Mariana não esperava. "Bom dia, minha filha. O Leonardo já me falou da senhora. Sou seu Antônio Carlos, mas pode me chamar de seu Toninho. Senta aí, o café tá quentinho." Ele não fez perguntas. Serviu café, empurrou o prato de pão de queijo e conversou sobre o tempo, sobre as vacas, sobre a horta. Mariana escutava e sentia algo estranho no peito. Era leveza. Leonardo entrou pela porta dos fundos alguns minutos depois. Cumprimentou o pai com um beijo na testa e sentou-se. Só depois de terminar o café, olhou para Mariana com aquele olhar tranquilo. "Mariana, eu tenho uma proposta. Aqui na fazenda, a gente está precisando de ajuda. Meu pai está com a saúde mais frágil, eu passo o dia no campo e a casa fica sozinha. A gente paga direitinho com carteira assinada, tem quarto, tem comida. A senhora não precisa decidir agora. Fica uns dias e experimenta. Se não gostar, sexta-feira eu mesmo levo a senhora no abrigo."
Mariana sentiu os olhos arderem. Alguém, um homem que ela mal conhecia, estava lhe oferecendo trabalho e dignidade sem pedir nada em troca. Seu Toninho colocou a mão gasta sobre a dela. Aceita, minha filha. Deus não coloca ninguém no caminho da gente à toa. Mariana aceitou. Naquela mesma semana começou. Acordava às 5, fazia o café, cuidava da casa, aprendeu as manias, os horários dos remédios de seu Toninho. Descobriu que Leonardo havia perdido a mãe havia 8 anos e desde então cuidava do pai sozinho. Descobriu que ele era um homem de poucas palavras, mas de muitos gestos. Toda manhã deixava um bilhete na mesa com um obrigado escrito à mão. O corpo de Mariana, antes tenso o tempo todo, começou a relaxar. Os olhos voltaram a brilhar. Ela engordou alguns quilos, o rosto ficou mais corado. Foi seu Toninho quem, num domingo à tarde, sentado na varanda, olhou para Mariana e disse: minha filha, o que não sai pela boca sai pela doença. Se um dia quiser conversar, eu tô aqui. Mariana chorou como não chorava havia meses. Contou tudo. Contou de Rafael, das apostas, da dívida, do acidente. Contou dos cobradores, do medo, da casa perdida, da vergonha. Seu Toninho escutou em silêncio e no fim apenas segurou a mão dela. A senhora carregou o peso demais sozinha, filha. Mas agora a senhora não está mais sozinha. Naquela noite, ele conversou com Leonardo por um longo tempo de porta fechada. 3 meses depois, num sábado à tarde, Leonardo pediu para conversar com Mariana na varanda. Estava com o chapéu no colo, remexendo a aba com os dedos. Mariana, meu pai me contou algumas coisas. Eu andei pensando muito. A senhora é uma mulher trabalhadeira, honesta, e não merece carregar um peso que não é seu. Eu conversei com o seu Gabriel, aquele advogado. Eu tenho um dinheirinho guardado e meu pai também tem uma reserva. A gente quer quitar essa dívida, toda ela. Mariana ficou sem ar. Leonardo, não, isso é dinheiro seu. Não é caridade, Mariana. Não é pena. Eu conheço a senhora. Sei o quanto essa casa mudou depois que a senhora chegou. Meu pai voltou a rir. Isso não tem preço. E eu não quero que a senhora fique aqui presa por causa de dívida. Quero que fique se quiser porque escolheu ficar. Naquela mesma semana, Leonardo cuidou de tudo. Foram até a cidade, negociaram uma por uma as dívidas com o seu Gabriel. Alguns credores aceitaram desconto. Outros tiveram que ser pagos integralmente. Leonardo não reclamou de nenhum centavo. No fim de 2 meses, Mariana estava livre. Livre pela primeira vez em quase 2 anos. Livre do medo. Livre do peso. Naquela noite ela chorou até não conseguir mais, mas era um choro de quem finalmente pode respirar. O tempo foi passando. Mariana continuou na fazenda, agora com carteira assinada, com um salário justo, com uma vida que era dela. Começou a fazer um curso de doceira na cidade vizinha, com o dinheiro que agora conseguia guardar. Descobriu que gostava de cozinhar coisas doces, que tinha talento. Começou a vender bolos e brigadeiros para os vizinhos, depois para o mercadinho, depois para uma cafeteria da cidade. Leonardo, sem dizer nada, cedeu um cômodo da fazenda para ela montar uma cozinha própria. Comprou um forno industrial de segunda mão. Ajudou a pintar as paredes. Apenas dizia: isso é seu, Mariana. A senhora conquistou. 1 ano depois daquela tarde em que ela havia caído no chão de terra diante do portão, Mariana era outra mulher. Não porque tivesse se tornado alguém diferente, mas porque tinha voltado a ser ela mesma. A Mariana que ria alto, que cantava enquanto passava roupa, que acreditava na vida. Seu Toninho faleceu numa manhã tranquila de setembro, dormindo, sem sofrer. Mariana e Leonardo choraram juntos, sentados na beira da cama. No enterro, foi Mariana quem organizou tudo, quem cuidou de Leonardo, que naqueles dias parecia ter perdido o chão. Foi ela quem, na noite depois do enterro, sentou ao lado dele na varanda e disse: o senhor cuidou de mim quando eu não tinha ninguém. Agora é a minha vez. Leonardo abaixou a cabeça e chorou. Foi ali, sem promessa, sem plano, sem palavra bonita, que os dois entenderam o que estava começando entre eles. Não era pressa, era outra coisa, mais funda, mais parecida com raiz do que com flor.
Eles se casaram 2 anos depois, numa cerimônia simples na capela da fazenda. Só os amigos mais próximos, o padre da paróquia, algumas vizinhas, o seu Gabriel do sindicato, que fez questão de vir de longe. Mariana usou um vestido branco simples, que ela mesma havia costurado. Leonardo, pela primeira vez em anos, tirou o chapéu de palha e colocou um terno. Quando o padre perguntou se ele aceitava Mariana, ele apenas disse, "Aceito", com a voz embargada. E todo mundo entendeu que aquele sim carregava muito mais do que uma resposta. A confeitaria de Mariana cresceu. Hoje ela tem uma pequena loja no centro da cidade, com o nome Doçura de Casa. E 3 funcionárias que ela mesma treinou, todas mulheres que, como ela, um dia precisavam de uma chance. Uma delas havia saído de um abrigo, outra de um casamento difícil, a terceira de uma vida na rua. Mariana pagou o curso das 3, deu carteira assinada e nunca cobrou nada em troca, a não ser dedicação. Costuma dizer, quando alguém pergunta o segredo do sucesso dela, "Não foi mérito meu, não. Foi Deus que me colocou na estrada certa no dia certo." E foi um homem de chapéu de palha que abriu o portão. A fazenda Santa Clara continua lá, no fim daquela estrada de terra. O portão de madeira, o mesmo de sempre. Só que agora, do lado de dentro, tem uma placa nova feita à mão por Mariana e Leonardo. Está escrito, "Aqui, ninguém passa sozinho." E é verdade. Toda vez que alguém desce naquele ponto de ônibus com uma mala na mão e o rosto cansado, Leonardo abre o portão. Toda vez. Porque ele aprendeu com a própria vida que existe uma coisa que a gente só entende depois que a vida quebra. A maior riqueza que um ser humano pode ter não é o que ele guarda para si, mas o que ele consegue oferecer para quem chega sem nada. Mariana, hoje, quando olha para trás, não sente mais raiva de Rafael. Não sente mais vergonha da dívida. Não sente mais o peso da casa perdida. Sente gratidão. Gratidão por cada lágrima que caiu no chão de terra naquele dia. Porque se não fosse aquela mala quebrada, talvez ela nunca tivesse parado. Talvez tivesse seguido caminhando, cabisbaixa, para um lugar que não era o dela. E é isso que ela conta, hoje, para toda mulher que chega machucada na porta da confeitaria. Ela sorri, serve um café, oferece um pedaço de bolo e diz baixinho, como quem entrega um segredo: "Não desista no meio da estrada." Às vezes, o lugar onde você acha que sua vida acabou é exatamente o lugar onde ela vai começar de verdade. Deus escreve certo por linhas tortas, e quando menos você espera, alguém abre um portão.